A página 22, o texto é criacionismo, a doutrina ensinada na Bíblia. Criacionismo, a doutrina ensinada na Bíblia. Olha o texto que diz: sem sombra de dúvida, não há espaço para outro pensamento dentro da esfera ortodoxo judaico-cristã. Toda vez que ele disser o termo judaico-cristã, ele está usando isso como meio de fazer referência à tradição que vem desde o Antigo Testamento e que dá continuidade pelo Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, todos os autores, eles extraem aquilo que eles falam a partir de leituras no Antigo Testamento e a partir de novas narrativas que vieram a partir de fatos históricos ocorridos a partir da época de Cristo, né? Então, João Batista, o Senhor Jesus Cristo, seus ensinos, parábolas, tudo mais, profecias, né? E os apóstolos, a interpretação das palavras de Cristo, dos textos do Antigo Testamento sendo aplicados à igreja do Novo. Então você tem a chamada tradição judaico-cristã. Vem lá no judaísmo, dá sequência pelo cristianismo e constitui toda uma base de uma cosmovisão, tá? Então é uma cosmovisão, é uma forma de ver o mundo a partir de uma ótica judaico-cristã, tá? Então é nisso que ele está se referindo quando ele usa esse termo aqui. Que tendo a Bíblia como fonte de crença, né, como a base da nossa fé, se admita alguma forma de pensamento diferente de que Deus seja o autor de todas as coisas, como também do homem. No entanto, como não se trata de algo unânime, mesmo que eu deveria ser, veremos os principais pensamentos acerca da criação do homem. Então ele está se colocando diante da situação na qual a verdade da criação de Deus, a verdade do ato criador de Deus, de um Deus pessoal, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas, ela é verdade, ela é um fato, mas nem todos concordam com esse fato, mas nem todos pensam dessa maneira. Então existem outras formas de pensamento que, a partir de certas deduções, a partir de certas teorias, querem apresentar outras propostas. Então é isso que ele vai colocar. Aquele que está fundamentado numa visão bíblica, numa cosmovisão judaico-cristã, tranquilamente crê e concorda que Deus é o Criador de todas as coisas, tá? Então parte desse ponto, é uma premissa, parte dessa premissa de que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí você vai ter diferentes formas de entender essa questão de ser Deus o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque existem diferentes maneiras de se entender a Deus. Então um panteísta também crê em Deus, mas ele não crê no Deus que nós cremos. Nós somos teístas. Nós cremos num Deus pessoal, tá ok? Um Deus que não está misturado com a sua criação ou com a matéria. Um Deus pessoal, um Deus que é espírito, um Deus que é inteligente, um Deus que é moral, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que é único, que fora dele não há nenhum outro Deus. Então essa é a nossa forma de entender acerca de Deus. Mas um panteísta entende que Deus é tudo e tudo é Deus, que as próprias coisas são Deus. A própria matéria é Deus, são partes de Deus, Deus está diluído no meio das coisas. Então o panteísta enxerga de outra maneira. Um politeísta também tem uma outra forma de ver. Ele entende que pode haver um Deus superior, mas que está cercado de outros deuses e semideuses e outros seres que alguns estão subordinados a ele, outros não. Então você tem toda essa gama de seres que povoam o universo e que são responsáveis por certos setores. Um Deus da chuva, um Deus do trovão, um Deus da colheita, um Deus da guerra, um Deus do amor, por aí vai. Então eles entendem que há representatividades divinas para diversas manifestações da natureza ou eventos. Então, politeístas creem em vários deuses, exatamente. E aí, então você tem diferentes formas só em relação à crença em Deus. Crê em Deus, mas crê em Deus de que forma, de que maneira, que Deus, né? Como que essa forma de crença em Deus se expressa? Mas, além disso, há aqueles que não creem em Deus, aqueles que acreditam que tudo surgiu de uma forma randômica. O que é randômico? É aleatório, tá certo? Não orientado, não guiado.
Então, desde muito tempo na história, você tem alguns filósofos gregos que já especulavam sobre a possibilidade da matéria ela ser, vamos dizer assim, talvez não eterna, mas ela ser perene e tudo ter vindo a existir a partir dela mesma, a partir da combinação de matérias. Então você tinha os filósofos pré-socráticos que trabalhavam muito em cima disso, tentando teorizar o surgimento de tudo a partir dos materiais básicos. Então a água, o fogo, o ar, tá certo? Esses elementos que misturando-se constituiriam aquilo que veio a ser o mundo, que veio a ser a criação. Então eles já meio que especulavam acerca dessa possibilidade de uma existência não inteligente, não orientada, não guiada, não criada a partir de um criador pessoal, tá? Então você tem essas possibilidades aí que futuramente foram desenvolvidas, né? Foram teorizadas, foram colocadas dentro de tratados e apresentaram outras formas de possibilidade para a existência de todas as coisas. Aí você vê, por exemplo, que na escola, na escola pública, né? Não nos ensinos religiosos, mas na escola pública, você tem hoje isso sendo tratado meio que como uma doutrina. Não é tratado como uma teoria, é tratado como se fosse uma doutrina religiosa, onde os alunos têm que rezar na cartilha dizendo que as coisas vieram de uma grande explosão, tá? Se eu disser para vocês que na verdade quem criou essa doutrina, essa teoria, quem desenvolveu primeiro essa tese de que as coisas vieram de uma explosão, se eu não me engano, foi um padre. E o objetivo dele era dizer que Deus criou a matéria única, havia uma matéria singular, chamada singularidade, e a partir da vontade de Deus, houve uma explosão dessa singularidade, e ela se expandindo, veio dar origem às demais coisas. Quando elas se expandiram, Deus foi lá e moldou a terra. Então, do caos que ficou original, Deus foi lá e pegou a terra e moldou a terra, né? Deu forma a ela, criou todas as coisas que estão nela. Então, se eu não me engano, quem o primeiro a propor essa teoria da explosão do Big Bang foi um padre, se não me engano. Depois eu vou conferir direitinho para passar para vocês essa informação melhor, mas se eu não me engano, foi isso aí mesmo. Mas você tem o aproveitamento dessa teoria dentro dos bancos escolares, né? A partir de ideias científicas, mas não somente científicas, porque nós não temos nenhum problema contra a ciência. A ciência é uma investigação sobre a natureza, a ciência é uma investigação sobre a matéria. A ciência não está na alçada dela falar de coisas espirituais, falar de coisas sublimes, coisas que estão ligadas ao mundo de Deus, ou da metafísica, tá? Metafísica é o que está para além da física, passou do ambiente físico, está no ambiente espiritual, ou ambiente das ideias, então está no campo da metafísica. A ciência, ela tem instrumentos e tem técnicas e meios para examinar aquilo que está dentro do ambiente físico, da matéria. Então ela vai e faz ali uma análise laboratorial, faz as suas medições e tudo mais, e desenvolve as teorias para explicar aquilo que está dentro dos fenômenos naturais. Pronto. Então isso é ciência. Agora o problema é que além daquilo que é ciência, existe certas pessoas que fazem uso da ciência para tentar justificar e para tentar dar autoridade às suas doutrinas. Por exemplo, as ideias antissobrenaturalistas, as ideias ateias, tá? Esses posicionamentos que eliminam a possibilidade de Deus, que querem tirar Deus de dentro da possibilidade. Fala, ó, pode ser qualquer coisa, só não pode ser Deus. Pode ser qualquer coisa, eu aceito qualquer coisa, foi aleatório, foi ao acaso, foi de qualquer jeito, só não foi Deus. Então eles partem da premissa de que Deus não existe. Quando você parte de uma premissa de que Deus não existe, e se Deus for uma possibilidade plausível? Como é que você vai praticar uma ciência isenta se a priori você já tira essa possibilidade? Fala, não, coloca tudo na mesa.
Vamos analisar, vamos ver o que dá. Se foi Deus, se foi um espírito, se foi algo que eles chamam hoje de design inteligente. O que é esse design inteligente? É como que uma inteligência, tá certo, presente no universo e que guia as coisas. Então existe hoje certos cientistas criacionistas, um criacionismo não bíblico, um criacionismo científico. Então existe o criacionismo teológico. O que ele vai se fundamentar? Em cima da Sagrada Escritura. Existe um criacionismo religioso, vamos dizer assim, que é fundamentado em cima da crença das pessoas. Elas dizem, não, para que possa existir todo esse universo organizado, tem que ter uma mente por trás disso, que criou tudo isso. Então tem um criacionismo que é fundamentado em cima da fé das pessoas. Tem um criacionismo que é fundamentado teologicamente, em cima dos textos da Sagrada Escritura. Tem um criacionismo científico. Existe hoje uma ala de criacionismo científico. O que ele analisa? Ele pega os instrumentos que a ciência disponibiliza, analisa o universo, a física, o movimento dos astros, a expansão do universo, as leis da termodinâmica, onde fala acerca da perda de força da matéria. Eles analisam isso. Analisando esses dados, o que eles vão propor? Isso veio de uma aleatoriedade? Isso veio de uma mente inteligente? Ou isso veio de um ser pessoal que criou isso aqui conforme a sua vontade? Eles vão analisar, vão colocar todas as possibilidades na mesa. Em vez de uma ciência enviesada pelo ateísmo, que já diz a priori, pode ser qualquer coisa, pode ser um macaco alienígena que mora numa estrela distante, que criou tudo isso aqui. Pode ser qualquer coisa, menos Deus. Só não pode ser Deus. Quando aponta isso, só não pode ser Deus, é o que a gente chama de antissobrenaturalismo. Ou seja, só não pode ser um elemento sobrenatural. Então eles a priori tiram esse elemento sobrenatural. Quando eles assim fazem, eles comprometeram toda a sua análise, porque eles não analisam de forma imparcial. Você está sendo parcial. Você está dizendo, não, só não quero que isso aqui seja cogitado. Tá? Você pode dizer que é qualquer coisa. É uma minhoca que existe num planeta distante. Foi ela que criou. Tá? Só não foi Deus. Tá? Foi as bactérias, foi uma explosão, foi aleatório. E aí quando a gente olha para essa briga, né? Essa questão, a gente vê muito de religião nisso. Porque existe uma religião verdadeira, conforme Tiago nos fala na carta dele, existe uma religião verdadeira que se submete a Deus, que crê em Deus, que busca Deus, mas existe também na manifestação do ateísmo, existe uma inclinação religiosa, tá? Eles fazem do seu ateísmo a sua fé, a crença na não crença, a crença na descrença. Agora, quando eles adotam essa posição, eles estão mostrando que a Bíblia Sagrada deles são os livros dos seus teóricos, dos seus filósofos, tá? O seu Deus são seus filósofos, aqueles que sistematizam as suas doutrinas. E eles seguem fiéis, como todo crente é fiel ao Senhor Jesus Cristo, eles também são fiéis aos seus deuses. Só que seus deuses são homens. Essa região espírita, né? Que é para o livro Só que no caso aí são ateus, são caras que dizem, não, meu Deus claro que eles não dizem isso, né? Mas para ele, Marx é como um Deus, Hegel é como um Deus, Nietzsche é como um Deus, tá? São inquestionáveis. E aí, claro, existe uma análise sobre o que eles escrevem, algumas críticas, mas no final das contas, quando eles aceitam aquilo que eles colocam, mesmo sem ter provas, mesmo sem ter comprovação de tudo que eles dizem, eles aceitam por fé. Eles aceitam por fé. No final das contas, eles creem nesses caras, no que eles dizem, por fé. E aí você vê que a religião deles é a religião que nega Deus. Quando ele nega a Deus, ele entrega a sua fé a quem? Não é mais a Deus, e sim aos homens. Eles creem de forma religiosa nesses homens e nas suas teorias, nas suas doutrinas. Hegel, Nietzsche, Freud, tá certo? Da psicanálise, esses caras são os deuses deles. O que eles escrevem são a Bíblia deles. Então a fé deles está nisso aí. E nessa fé, eles já tiram de antemão e dizem, pode ser qualquer coisa, menos Deus. Pronto, quando você vê uma análise dessa, você sabe. Você está falando com um religioso. Está falando com um cara que está defendendo essa bandeira que ele diz que é de uma forma neutra,
ele diz que é de uma forma científica, mas não há nada de científico nisso. A ciência analisa todas as coisas e ela vai apresentar dados. Ela vai, ó, a gente chegou a essas conclusões. Se a gente for analisar criteriosamente dentro de uma visão científica, a partir dos dados obtidos, nós vemos que é impossível esse universo ter surgido sem um Deus criador, ter surgido sem uma mente criadora. Por quê? Porque a aleatoriedade não produz ordem, produz caos. As coisas não tendem naturalmente à ordem. Viaja para o Nordeste, deixa tua casa fechada 2 meses. Quando você voltar, vai ter comida feita, tudo limpo, tudo varrido, tudo cheiroso. Só se ficar alguém lá para fazer. Se for todo mundo e voltar com a casa fechada, até morto quer. Mas na verdade eles criam na rede do homem, né? Isso, Exatamente. só para isso. Exatamente. A religião deles é essa, é o homem. É criar na rede do homem. Exatamente. E assim, o homem é o centro de tudo. É o antropocentrismo aí. O homem é o centro de todas as coisas. Tá certo? Então, dando sequência aqui, você tem criacionismo, é a verdade bíblica, é o fato bíblico. Na página 23, nas palavras de Strong, declara-se fato da criação do homem, em Gênesis 1:27. Para ele, as escrituras, por um lado, negam a ideia de que o homem é um simples produto de forças irracionais. Eles ligam sua existência a uma causa distinta da simples natureza, a saber, é um ato criativo de Deus, ressalta ele, mesmo que de outro lado as escrituras não revelem o método da criação do homem. Então, as escrituras revelam que Deus criou o homem. Diz o texto que do pó da terra Deus formou e soprou em suas narinas, tá certo? E a partir daí o homem é feito alma vivente. Então você tem as declarações da Sagrada Escritura, a partir da sua autoridade, afirmando: Deus criou o homem, Deus criou todo o mundo, o universo. No princípio criou os céus e a terra, como diz o texto. Depois detalha como ele criou os elementos da terra, tá certo? E no final cria o homem, e depois dá uma companheira a esse homem, tirando da costela dele, cria também a Eva, né? Então você tem essa situação na qual a Escritura, ela não vai tentar te convencer acerca disso, tá certo? É como você tem uma pessoa que é testemunha de um fato. Eu gostei muito disso aí, eu li essa argumentação num filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, eu achei muito boa. Você tem uma pessoa que é testemunha de um fato, tá? Um crime, vamos colocar assim, é testemunha de um crime. Ela estava em determinado lugar e viu quando a pessoa chegou e foi lá e roubou, né? Furtou uma coisa, furtou um objeto. Então ela sabe quem foi e sabe como foi. Só que aí, quando ela se apresenta para alguém para testemunhar, a pessoa pode dizer: prova. E aí, quando ela argumentar com a pessoa, a prova é ela. Ela é a própria prova de que aquilo foi daquela maneira. Por quê? Porque ela viu quem foi, ela viu quando foi, ela viu como foi, ela viu o que ele roubou, o que ele furtou, né? Que foi furtado daquela casa, daquele lugar. Então ela é a prova daquilo que ela está afirmando, porque ela viu, ela testemunhou, tá certo? Então quando você olha para essa afirmação, você vê muitas das vezes situações em que, em relação a esses fatos da criação, a Bíblia Sagrada é a testemunha. A Bíblia Sagrada é a revelação do próprio Deus acerca desses fatos, acerca dessa verdade. Então, quem estava presente ali? Estava ali Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos e o homem que acabou de ser criado por Deus. Então, esses eram as testemunhas, tá? E aí Deus chamou Moisés e revela a Moisés. Já haviam diversas tradições circulando pelo mundo, falando que foi de um jeito, foi de outro. Então haviam várias pessoas falando. Algumas das narrativas mitológicas que existem nos povos, muitas delas dizem alguma parte da verdade. Tem um fragmento da verdade, mas misturado com muita mentira, misturado com muitas distorções. O que Deus fez em relação a Moisés? Chamou Moisés e entregou-lhe a revelação. Falou: Moisés, foi desse jeito. Pronto. Este é a testemunha ocular. Deus, o próprio Deus, o Criador, aquele que realizou esse ato, disse para Moisés: olha, foi assim. Formei o pó da terra e soprei nas narinas, e a partir dali foi alma vivente. Então, com essa narrativa desse fato, nós temos aí a testemunha ocular nos entregando, tá certo? Nos comunicando como ocorreu.
Então a Bíblia Sagrada diz, olha, está registrado aqui o testemunho do próprio Deus acerca dos eventos. Foi dessa maneira. Ela não vai tentar provar para você, não, porque se você pegar esse método, pegar essa técnica, essa tecnologia, nada disso. É uma narração, tá certo? A partir dos fatos reais. Então, está descrito aí aquilo que ocorreu. Por quê? Porque quem está dizendo foi quem fez. Foi quem de fato realizou esse ato. Fiz desse jeito, dessa maneira. E mandou que Moisés colocasse isso no texto. Então, essa é a postura diante da Sagrada Escritura, tá? E aí, quando alguém olha para isso, pode até rejeitar, pode até dizer, não acredito nessa narrativa, não acredito nessa descrição. Acredito que foi uma ameba que foi se desenvolvendo, primeiro teve o Big Bang, depois o mundo ficou incandescente, foi esfriando, do esfriamento vieram nuvens que cobriram a terra e abafaram, desse abafamento gerou a água, da água veio a vida, e eles têm essa mania de dizer, onde há água há vida, onde há água há vida. Existem diversos planetas e luas no nosso sistema solar que tem água e até agora não acharam nenhuma vida. Até agora a única vida que existe está aqui. Então, o que as pessoas estão relatando, por exemplo, o pessoal está, viu uma luz, viu um disco, viu um negócio. O pessoal está relatando um monte de OVNIs. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Pode ser um novo drone que um país inimigo fez e está investigando ali, está espionando. Pode ser uma peça que se soltou dos diversos satélites. Tem centenas ou até milhares de satélites rodeando a Terra já. Pode ser uma peça que soltou e está planando até cair. Ou pode ser algo que a gente não conhece, um fenômeno da natureza que a gente não conhece. E eu digo para vocês, pode ainda ser outra coisa. Pode ser aquilo que Cristo chama de sinais nos céus. Porque ele disse que antes do grande dia, tá certo? Antes da sua volta, haveriam sinais nos céus. E esses sinais nos céus, nós podemos associar isso facilmente, ou a manifestação de Deus, ou a manifestação de demônios. Então pode ser que em algumas situações, inclusive a própria Bíblia diz que, se possível for, ele se transforma até em anjo de luz, ele se transforma até em anjo de luz para, se possível for, enganar até os escolhidos. Tá? Então você tem essa situação na qual há diversas possibilidades para essas manifestações. Uma coisa que a gente não viu até agora foi alguém apresentar uma prova factual de ter tido contato com esse terrestre. Com esse terrestre aí, o vulgo ET, tá certo? Algum ser de outro planeta. Então até agora, tem relatos, o que tem é muita viagem. Então pessoal, ou uma paranoia, ou uma perturbação mental, ou droga mesmo, tá certo? Histeria coletiva. Então o pessoal apresenta muito desses relatos aí, mas são relatos que, quando analisados de forma mais séria, mostram que é uma perturbação mental da pessoa, ou até uma intervenção demoníaca, uma possessão demoníaca, onde a pessoa teve esses contatos aí, supostamente com o ET, mas na verdade era uma possessão demoníaca. Então você tem muito dessas situações, mas situações essas que sempre caem por terra diante do fato de que Deus criou este mundo e criou o homem habitando esse mundo. E esses são os fatos que estão presentes até hoje. Esses são os fatos que podemos observar e verificar até hoje, tá certo? Aquilo que escapa disso são teorias, mas não tem se justificado, não tem se sustentado, tá? Na página 24 tem um parágrafo que fala assim, as afirmativas da geração espontânea, além de controversas, não podem responder às principais objeções tal como levantadas por Röding, quanto a Terra não mais produz espontaneamente nem animais irracionais e nem tampouco homens, e ainda como poderia, neste caso, vindo a Terra produzir espontaneamente, como sobreviveu este primeiro infante, que a Terra teria até mesmo a obtenção de um elo perdido, dada a luz. Suas alegações acabam de adquirir um emprego ainda mais de fé do que a proposta bíblica para a criação. Então isso que ela fala aqui de geração espontânea, essa geração espontânea é o que eu falei sobre essa forma randômica, ou seja, não orientado,
não criado por um criador. É como um relógio que veio a existir por si mesmo, sem um relojoeiro. É como um carro que veio a existir por si mesmo, sem a montadora. Então, quando você olha para um carro, para um relógio, você olha a complexidade do seu funcionamento e você diz: é impossível isso ter surgido aleatoriamente. É impossível isso ter surgido do nada. Passou milhões de anos, daqui a pouco isso foi produzido aí, surgiu de alguma colisão, de alguma explosão, de alguma coisa assim. Quando você olha para isso, você fala: é impossível ter surgido do nada. Alguém desenvolveu cada peça, alguém desenvolveu essa técnica, alguém montou isso aqui para que isso pudesse estar funcionando da maneira que está. Só que a gente olha para isso e a gente vê a complexidade e se depara com esse fato, essa realidade, que foi necessário que alguém tivesse criado. Só que para existir uma célula, um ser unicelular, ele é bilhões de vezes mais complexo do que um carro. Ele é bilhões de vezes mais complexo do que um relógio. Então, para existir um carro, um relógio, foi preciso uma montadora, um relojoeiro. E para existir uma célula? E para essa célula, com todos os seus componentes, respirar, obter alimento, excretar esse alimento e produzir a vida, tá certo? E se dividir, se multiplicar e criar organismos. Então, quando você olha para isso, se para um carro, um relógio, eu não consigo conceber a ideia de isso existir sem que exista o seu criador, quanto mais a vida, quanto mais o ser vivo que é milhões de vezes mais complexo. Como dizia o Dr. Enéas Carneiro, ele olha para a complexidade do código do DNA, tá? Uma tira de DNA que tem informações acerca da cor do seu cabelo, tamanho do seu cabelo, cor da sua pele, tipo de pele, tá? Os ossos, tamanho do osso, tamanho dos organismos, tudo que tem ali no código do DNA. E ele diz: em um código desse, não na estrutura inteira do DNA, em um código desse, se você pegasse as informações dali e traduzisse em texto, você precisaria de pelo menos umas 300.000 baças. A baça é a enciclopédia que o pessoal consultava antigamente, quando não tinha computador. Enciclopédia Baça, que é enorme. Falou: olha, precisaria de umas 300.000 baças para conter essa informação que está presente ali. Aí como é que você olha para uma coisa dessas e você diz que foi aleatório que isso surgiu? É impossível isso ter sido aleatório. Uma inteligência e um ser todo poderoso pode realizar algo assim. Somente um ser todo poderoso. Vocês convidam o sentimento, o espírito que tem vida em nós. Exatamente, que nos faz diferente dos animais, que nos torna inteligentes, que nos torna imagem e semelhança de Deus. Uma coisa Eu só falei em primeira aula. É a digital. A digital. Quantas milhares de pessoas existem, nenhuma base. Exatamente, todas são singulares, todas são diferentes. Maravilhoso. Extraordinário. Vai lá, pode ir lá. Então, quando você olha para algo assim, você vê que, como tem um livro de Norman Geisler, que o título é muito interessante, que ele diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para você negar tantas evidências e você continuar sendo ateu, você tem que ter muita fé para negar tantos fatos, tantas evidências e se apegar ao seu ateísmo. Então ele fala, tem um livro que ele diz: não tenho fé suficiente para ser ateu. Vai ter fé assim no inferno, viu? Mas eu acredito que eu vejo que muitos que eles acreditam que existe Deus, ateu, mas como ele já se declarou ateu, quando volta atrás, eu sei. Tem muitas situações que é por pura vaidade, por pura arrogância. Então ele quer se manter, principalmente porque muitos deles carregam aquela coisa de que ser ateu é ter coragem de ir contra a maioria, ser independente, ser inteligente, ser ousado, né? Então eles querem é que nem o pessoal que começa a fumar. Já viu? O pessoal começa a fumar, porque o fumo é uma porcaria, tá certo? Já exprovei aquele negócio e é uma porcaria, não tem por que você gostar de um troço daquele. Você aspirar fumaça, soltar pelo nariz, queimar sua garganta, o fedor é terrível, pega na sua roupa,
na sua boca. Aí você olha para um negócio daquele sem sentido, para alguém paga caro para comprar esse negócio, acender e tragar essa fumaça. Por que alguém começa a fumar? Por vaidade. Então começa a sair com alguém que fuma, e a pessoa fuma e tem toda aquela classe, aquele estilo, aquela independência, não sei o que, a pessoa vai e começa a fumar também. Daí acostuma, do costume vira vício, vicia na nicotina, dali a pouco vira uma dependência. Uma dependência tão grande, tão escravizadora, que chegou ao ponto de eu ver, na vila que eu morava, na Vila Beatriz,